Senhoras e senhores, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao último dia do nosso congresso. Eu peço a gentileza a todos que desliguem seus celulares ou coloquem em modo vibracal para que não tenhamos surpresas durante as palestras. Nesta mesa de debates, trazemos o assunto Mensuração de Políticas Públicas, Casos Práticos. Convido para compor a mesa a mediadora, conselheira do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Cristiana de Castro Moraes, que também é membro da diretoria do IRB. E os nossos palestrantes, Maria Tereza Willy Gomes, conselheira do Conselho Nacional de Justiça, CNJ 2017, e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Foi secretária de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, 2011 a 2015, e Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Paraná. Possui doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, 2011, mestrado em Educação pela PUC-Paraná e pós-graduada em Direito Administrativo e Direito Processual Penal. Experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional, atuando principalmente nos seguintes temas: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Desenvolvimento Humano, Direitos Humanos, Empoderamento Feminino, Tecnologia da Informação, Direito e Tecnologia e Poder Judiciário e Políticas Públicas. Convido também o senhor Miguel Santiago Oliveira. Bacharel em Comércio com especialização em Economia e pós-graduação, mestrado em Contabilidade e Auditoria da Universidade de Witwatersrand, África do Sul. Passou o Public Accountants and Auditors Board, exame, um pré-requisito para o registro como contador e auditor em 99. Também passou o exame de qualificação conduzido pelo South African Institute of Chartered Accountants, no mesmo ano. Anteriormente, trabalhou na Arthur Andersen. Desde que entrou no Banco Mundial em 2004, ocupou vários cargos dentro da vice-presidência de controladores, antes de se juntar à prática de governança global em 2014, como especialista sênior de gestão financeira e coordenador no Escritório do Brasil, baseado em Brasília. Convido também a senhora Bárbara Oliveira Margutti. Possui graduação em Geografia pela Universidade Estadual de Campinas e mestrado em Planejamento Urbano e Regional pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional. Atualmente é coordenadora técnica dos projetos Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, mapeamento da vulnerabilidade social nas regiões metropolitanas brasileiras e governança metropolitana no Brasil pelo IPEA. Tem experiência no desenvolvimento de indicadores sociais e nas áreas de planejamento urbano e regional, com ênfase em política urbana, atuando principalmente nos seguintes temas: uso da terra, governança metropolitana, gestão urbana, rede urbana, políticas habitacionais, políticas públicas, funções públicas de interesse comum e geoprocessamento. Convido também Marcelo André Barbosa da Rocha Chaves. Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União desde 2000, secretário de Controle Externo da área responsável por fiscalizar o Ministério da Saúde desde 2010. E, neste momento, com a palavra, a mediadora, a doutora Cristiana. Bom dia a todos. Ok. É um prazer estar aqui hoje em Curitiba, nesse terceiro congresso de políticas públicas. Eu tive a alegria de participar do primeiro congresso, que foi em Belo Horizonte, o segundo congresso, que foi em São Paulo. Estamos aqui já com o terceiro congresso. Tenho certeza também, já tive notícias que está sendo um sucesso, igual os outros foram. Os temas são todos muito importantes, muito atuais. E esse, particularmente, eu gosto muito, mensuração de políticas públicas. E o mais interessante nesse caso, que é uma coisa também que eu gosto muito, que além da gente debater o tema, vamos trazer exemplos práticos. Os exemplos práticos são muito bons, que eles nos estimulam, com as experiências, a procurar implantar também medidores em outras áreas, medidores nos nossos próprios serviços, e muitas vezes na nossa própria vida também, né? E aqui hoje nós teremos altos debatedores, já foram do currículo aqui, e casos interessantes. A doutora Maria Tereza Willy Gomes irá nos trazer casos do CNJ. Doutor Miguel Santiago Oliveira
irá nos trazer experiência de medidores, de mensuração de políticas públicas, casos do Banco Mundial. A doutora Bárbara Oliveira Macuti irá nos trazer casos do IPEA. E o doutor Marcelo André Barbosa de Roça Chaves, casos do Indicador da Saúde. Então, é com muita expectativa que eu passo inicialmente a palavra para a doutora Maria Tereza Gomes. Quero saudar a todas e todos, agradecer imensamente a gentileza do convite que nos foi formulado, saudar a cada um dos integrantes da mesa, destacar a relevância e a importância deste evento para a construção de políticas públicas e, sobretudo, para o aperfeiçoamento do princípio constitucional da eficiência. Melhor se fosse eficácia, mas o princípio constitucional da eficiência. Nós temos eficiência, eficácia e efetividade, com 3 conceitos diferentes, mas a eficiência é um dos maiores desafios que nós temos hoje na gestão pública e na construção de políticas públicas. Quero fazer uma saudação especial ao presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, presidente Durval Amaral, e, na sua pessoa, saudar os conselheiros do Tribunal de Contas que estão presentes. Eu sou do Estado do Paraná, fui do Ministério Público aqui por 30 anos, Ministério Público do Estado do Paraná, exerci a Secretaria de Estado da Justiça e, atualmente, eu integro o Conselho Nacional de Justiça, em Brasília, cujo órgão é responsável pelo controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, não das atividades jurisdicionais, mas da gestão, né, do Judiciário. Estou no cargo de conselheira agora há pouco tempo, questão de 2 meses e pouco, então ainda não tive tempo suficiente de compreender com maior profundidade os temas ali do CNJ. Mas tenho no gabinete criado alguns observatórios, e observatório como uma rede mesmo, uma rede um pouco mais solta, no sentido de conversar com as pessoas, com os juízes, com os desembargadores, né, com outras instituições também. E, nesse diálogo, eu tenho criado ali alguns observatórios no gabinete, que são observatórios sobre determinadas metas do CNJ. E é muito interessante que o CNJ ele funciona através de metas. Tem as metas da justiça brasileira, que todos os tribunais do país informam ao CNJ o que está sendo feito, e tem um glossário com os indicadores dizendo como nós conseguimos mensurar essas atividades. Muito bem. Então, eu vou tentar fazer uma apresentação em relação a essas informações. Execução fiscal e as metas nacionais que o Poder Judiciário brasileiro informa ao CNJ. Muito bem. Metas nacionais do Poder Judiciário. Aqui, então, falando sobre o histórico, nós temos que as metas nacionais elas foram traçadas no CNJ a partir do ano de 2009, com a instituição da Rede de Governança Colaborativa do Judiciário, Portaria 138 de 2013, nós passamos a ter uma abordagem mais participativa, ou seja, os tribunais que debatem essas metas anualmente, isso não é impositivo, são os tribunais que constroem, os tribunais, então, deliberam a respeito das metas e informam o CNJ acerca de seu cumprimento. A Estratégia Nacional do Poder Judiciário para 2015 e 2020, formulada com a contribuição de magistrados e servidores, foi instituída através da Resolução 98/2014, que reflete premissas importantes para o processo estratégico de todo o Poder Judiciário no Brasil. Quais são as metas que hoje o Judiciário brasileiro está trabalhando? Ele está trabalhando com 8 metas. A primeira delas, julgar os processos mais antigos. A primeira, julgar mais processos que os distribuídos, ou seja, você tem que, né, entrada e saída precisa estar equilibrada. Segundo, julgar processos mais antigos. Terceiro, aumentar os casos solucionados por conciliação. Priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção e à improbidade. Impulsionar processos à execução. Priorizar o julgamento de ações coletivas.
priorizar o julgamento dos processos com maiores litigantes e recursos repetitivos e fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Poderia trazer para esta fala qualquer um dos temas, né? Talvez até a questão da corrupção e da improbidade, que eu acho que tem uma relação direta com o Tribunal de Contas. Poderia trazer aqui as ações coletivas, as ações civis públicas, que envolvem as questões de educação, de saúde, de meio ambiente. Poderia trazer os recursos repetitivos e repercussão geral, que hoje também travam a justiça, né? Mas acabei optando, e foi uma opção, pela meta 5, impulsionar processos à execução com foco na execução fiscal. Por que isso? Porque a execução fiscal não deixa de ser uma forma como a União, os estados e os municípios arrecadam recursos para destinação às políticas públicas. Então, nós queremos saber se essa arrecadação, se ela é eficiente, se ela não é eficiente, o que é que nós podemos fazer. E que, muitas vezes, o problema sequer está no judiciário. Muitas vezes o problema, e nós vamos ver isso, está também na legislação que já está defasada e que deveria conferir ao judiciário maior e ao executivo maior discricionariedade nessa cobrança, como forma de desafogar o judiciário e dar mais velocidade na cobrança de recursos públicos para investimento em políticas públicas. Então, considerando essa meta, que é a meta da execução fiscal, meta 5, e tirando alguns dados do CNJ, que trabalha justiça em números, tem um departamento específico, que é o DPJ, nós chegamos à seguinte conclusão. Temos hoje, em relação à execução fiscal, o que é que elas representam? Os processos de execução fiscal representam hoje 38% do total de processos pendentes de julgamento no judiciário brasileiro. 75% das execuções pendentes no judiciário, processos pendentes, aqui eu digo processo de conhecimento e processo de execução. 75% das execuções pendentes no judiciário e 91% de taxa de congestionamento. O que significa 91% de taxa de congestionamento? Que o volume de execuções é muito grande. Não apenas as execuções que são ajuizadas, mas muitas execuções que estão suspensas porque não encontram patrimônio para fins de efetivar a penhora ou bloqueio de bens. Muito bem. Impulsionar processos à execução. Na Justiça Estadual, meta 5, nós temos estabelecer política de desjudicialização e de enfrentamento do estoque de processos de execução fiscal até dezembro de 2017. Então, existe uma preocupação do Judiciário de diminuir o número de processos judicializados, de processos que são levados ao Judiciário. Por quê? Porque nós temos outras formas de solução disso, seja a solução administrativa, seja a solução por via extrajudicial, para depois cair na via judicial. Esse filtro hoje não acontece de uma forma eficiente. Na Justiça Federal, a meta aqui é baixar a quantidade de processos de execução não fiscal. Por quê? Porque na Justiça Federal já existe o entendimento de que valores até um determinado X não é necessário ingressar com a execução fiscal. Então, isso já houve um processo de desjudicialização, que ainda não chegou na Justiça Estadual. Na Justiça do Trabalho, baixar 90% dos casos novos de execução do ano corrente, com redução proporcional em cada tribunal à redução do número de juízes e servidores. A Justiça do Trabalho acusa um outro problema. Hoje, a Justiça brasileira não está conseguindo repor o número de juízes, o número de servidores, então, nós também temos uma dificuldade de atingir metas em razão da estrutura do próprio Judiciário. Meta 5. Aqui nos diz, então, que a Justiça do Trabalho ela está tendo, ainda assim, um sucesso de 133%. No julgamento das execuções. Em relação à Justiça Estadual, o Tribunal instituiu formalmente a política de desjudicialização e enfrentamento de estoque de processo à execução fiscal? Essa é a pergunta que os tribunais devem informar ao CNJ. 2. O tribunal monitora o desempenho e garante a transparência da política e de seus resultados, que também é um outro fator muito importante, a transparência de dados para o Poder Judiciário, principalmente
para a academia, para outros órgãos de instituição que de fora querem enxergar os números do judiciário. Então, aqui são os percentuais que nós temos em relação a essa transparência. Esses são dados que nós tiramos, né, de dados estatísticos do CNJ. Tá? Aqui já não são dados oficiais, são os dados que, a partir do observatório das pesquisas que estamos realizando pelo gabinete, são as conclusões que estamos chegando. Tá? Muito bem. Então, esse observatório que é feito pelo gabinete, nós estamos avaliando alguns resultados parciais dessa meta, estudando um pouco o impacto dessas metas aí, principalmente da meta 5. Apesar do resultado parcial de todos os tribunais ter a meta superada na Justiça do Trabalho, como nós vimos, 133%, nós observamos que 8 dos 24 tribunais que prestaram informação estão abaixo da meta. Então, nem todos estão numa situação linear. 2. Não temos ainda informações sobre as políticas efetivamente implantadas na Justiça Estadual e não há uma troca de boas práticas por parte dos tribunais. Isso significa que eu não consigo visualizar rapidamente pelo gabinete quais são as boas práticas existentes em cada estado, mas isso porque não houve tempo suficiente. E o nosso caminho é justamente no sentido de consultar e pedir que os tribunais nos deem quais são as boas práticas para inserir aqui nesse observatório. Não existe um acompanhamento de planos de ação que garantam efetividade e transparência dos resultados. Então, nós ainda não conseguimos avaliar isso com muita clareza. Muito bem. Naquilo que nos foi possível, aí, em 2 meses, colher alguns dados, nós colhemos as seguintes informações. A Justiça Estadual do Espírito Santo, que nos procurou no gabinete por uma situação específica, se dispôs a levantar alguns dados. Eles nos disseram que eles tiveram já um resultado muito positivo com mutirões de conciliação pré-processual e processual. Antes do ajuizamento da execução, no próprio município, o juiz comparecendo próximo da comunidade, junto com o executivo informando que era possível fazer essa mediação, e essa prática da mediação, embora não prevista expressamente na Lei de Execução Fiscal, acabou dando um resultado muito positivo no Estado. Segundo, negociação com as prefeituras ou outros órgãos para a dispensa de pequeno valor, no sentido de cumprir a Lei de Execução Fiscal. Essa é uma das grandes questões que nós temos. Até que ponto o prefeito pode deixar de executar, ingressar com uma execução fiscal? Ele pode ou ele não pode? E, se ele fizer, ele será responsabilizado por improbidade administrativa? A Lei de Improbidade Administrativa permite acordos, né? Os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, tem uma série de fatores aqui que a gente coloca em discussão. Muito bem. Padronização de providências para aprimoramento da sistemática de cobranças, e, no entendimento deles, eles entendem que existe uma proposta de alteração legislativa hoje que tramita no Senado Federal, que é o projeto 755/2015, que altera o Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar, e que permitiria suspender, através do protesto extrajudicial, o prazo prescricional. Na Justiça Federal, nós temos padronização de procedimentos para a racionalização da execução fiscal. A Justiça Federal já está bem mais adiantada em relação à execução fiscal. Mutirões de audiência e de conciliação, definir valores máximos para a Procuradoria Fiscal e Poder Judiciário, que não tenham outras execuções em curso, permitir parcelamento, penhora de faturamento, decadência e prescrição, já verificar de ofício se isso aconteceu ou não, porque a informatização da Justiça Federal hoje é muito desenvolvida, então é rápido para verificar aqueles processos que estão suspensos, que já teve decadência e prescrição, e de ofício mesmo já conseguem limpar. Muito bem. Na Justiça Estadual do Tribunal de Justiça de Minas, tem um projeto bem interessante, projeto de execução fiscal eficiente. Negociação com órgãos do Executivo sobre dispensa de pequenos valores e proposições legislativas. No Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nós conversamos com o presidente, pedimos a ele uma pesquisa, e só fez uma pesquisa rápida, porque nós queríamos saber também dos dados internos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, aqueles casos em que existe uma decisão do tribunal no sentido de promover uma execução, o que é que isso representa em números?
Estamos conseguindo cobrar? Estamos tendo resultados? O que é que isso representa? 12% das execuções, dessas execuções aqui, oriundas do Tribunal de Contas, elas estão na faixa de R$ 1.000 a R$ 3.000, e não tem nenhuma eficiência na arrecadação, ou seja, arrecadação muito baixa. Você movimenta toda a máquina do Executivo, toda a máquina do Judiciário para cobrar de R$ 1.000 a R$ 3.000. Então, podemos considerar que os custos médios de acionamento do Judiciário estão nessa faixa ou são ainda maiores. 11% dos títulos estão acima de 200 mil e representam 96% dos valores. Logo, qual deve ser o foco? A cobrança dos maiores valores. Cobrança dos maiores valores, que representa 96%, fazendo com que grande número daqueles processinhos pequenos que atravancam a justiça, que não resolvem, precisamos encontrar uma outra solução que não é a solução do Poder Judiciário. É a solução de uma Câmara de Conciliação e Mediação, é a solução de um protesto extrajudicial, é a criação de outras soluções que podem desafogar o Judiciário. Muito bem. A utilização de protesto para valores abaixo de R$ 20 mil, se isso, em tese, fosse possível, precisamos de um ajuste legislativo, isso já reduziria no Tribunal de Contas do Estado do Paraná pelo menos 50% dos títulos. Ou seja, vai e protesta. Se no protesto a pessoa já paga, já está resolvido o processo. Eu acho até que, antes do protesto ainda, nós deveríamos ter uma outra fase, que é uma fase de conciliação e mediação. Hoje, com a era da tecnologia da informação, com a possibilidade de uso de WhatsApp, manda um WhatsApp lá e comunica, olha, tem um valor aqui para ser inscrito em dívida ativa. Se quiser parcelar, coloca lá no aplicativo, já parcela antes do protesto numa Câmara de Conciliação. Se isso não der certo, protesta, e só depois desse filtro, eventualmente, vai para o Judiciário. Isso, brincando, deve dar uma redução da judicialização do Poder Judiciário de mais de 30%. Muito bem. Então, aqui, algumas propostas de alteração legislativa e atos normativos que eu acho que valem a pena ser retomados disso que nós vimos em curto espaço de tempo. Proposições legislativas. O aperfeiçoamento da Lei de Execução Fiscal e da Lei de Protesto. Então, nós pedimos a esse grupo que faça uma proposta de redação para atualização dessas duas leis. Em tramitação, hoje, nós temos no Congresso esses processos, dentre eles um que trata do processo administrativo na execução fiscal, que também seria um grande avanço, uma grande solução. Tramita hoje no CNJ uma minuta de resolução que cria a política de solução digital da dívida ativa, institui um sistema de solução digital da dívida ativa tendente a otimizar a solução de pendências envolvendo o contribuinte e as fazendas. Essa minuta de resolução, ainda pendente de aprovação, ela está sendo testada pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Econometria da execução fiscal. O custo médio de um processo de execução fiscal nos últimos anos, isso são as informações que nós temos vindo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Em média, um processo de execução fiscal custa R$ 2.317. Movimentar a máquina do Judiciário custa R$ 2.317, sem considerar movimentar a máquina do Executivo. A taxa de congestionamento no Tribunal do Espírito Santo para execução fiscal é de 87%. As 100 maiores execuções, elas representam 90% dos créditos executados, de um total de 25 mil execuções. A proposta deles é de alteração legislativa para que o protesto suspenda a execução. Protestou, não precisa entrar com a execução fiscal, e isso reduz em mais de 30% o número de processos lá. E uma proposição de valor de corte para incentivar as procuradorias a não judicializar. Os tribunais consultados, assim como estudo apresentado pelo Tribunal de Contas do Paraná, e isso foi a conclusão que nós tivemos, que a utilização do protesto prévio à judicialização seria muito importante. O que é que custa o protesto prévio para o Estado e para o município ou para a União? Não tem custo. E se tem custo para o contribuinte, isso é o regimento de custas que pode ser alterado e ajustado em cada Estado. Nós podemos trabalhar esses valores, né? A expectativa é que reduza em aproximadamente 50% a judicialização.
alto percentual de execuções nas quais o executado não tem bens ou não é localizado e a baixa eficácia na busca de bens pelas ferramentas do sistema JUDE, ou seja, a gente não está conseguindo muitos resultados, em que pese o número de processos de execução fiscal. Temos uma alta taxa de congestionamento que denuncia a baixa eficácia da execução fiscal. Temos execuções fiscais pendentes, 133 mil execuções pendentes, que representam 87%, ao custo de R$ 2.317. Se nós multiplicarmos o custo do judiciário com o número de execuções fiscais pendentes de julgamento, nós chegamos lá a 268 milhões. Esses 268 milhões é um custo que pode ser melhorado com foco no princípio da eficiência. Os dados do Tribunal de Contas do Paraná, apenas 11% das execuções de título provenientes de decisões do Tribunal de Contas, cujos valores são acima de 200 mil, eles representam 96% dos valores. Então, das execuções aqui do Tribunal de Contas do Paraná, todas elas, somando, elas equivalem a um percentual muito pequeno. Elas estão concentradas aqui, 96%, acima de 200 mil, e que representam, em número de ações, das 1.253, apenas 138. O que significa que o foco tem que ser esse aqui. Só 138 processos e não 1.253, e trabalharíamos com 96%. Percentual acumulado do recebimento das execuções. Daquelas 1.200 execuções, quanto é que é possível receber? É possível? Está tendo êxito no resultado? O resultado também é um resultado baixo. 3,90, 4,35, 4,7, 4,2. Justamente por toda essa dificuldade que nós temos e a necessidade de uma atualização legislativa. Algumas ideias e algumas propostas para uma pauta de discussões. Mexer, então, nesse projeto que está no Senado, que permite o protesto para suspender a prescrição, trabalhar melhor essa questão da execução administrativa, ver o texto, rever, ver se está ok, trabalhar nesse sentido, pensar, e aí tem esse grupo com um redator, né, do observatório, pensando numa nova redação atual para a Lei de Execução Fiscal e para a Lei de Protestos, rever, em alguns aspectos, a Lei de Improbidade Administrativa, que veda totalmente acordos na improbidade administrativa. Eu acho que deve ser possível acordos até um determinado limite. Lei contra a ordem tributária. Hoje nós temos o processo criminal, que também é uma denúncia que não resolve, não permite fazer suspensão condicional do processo ou transação penal em razão da pena. Esse é um outro ajuste também, que é uma outra forma de cobrança. Você tem aqui uma denúncia criminal, mas você efetua o pagamento desse X, teu processo pode ficar suspenso por um período sem que você cometa outra infração dessa natureza. Esse ajuste legislativo, se for aprovada a atualização da Lei de Execução Penal, que já aprovada no Senado, agora na Câmara, eu acho que a gente consegue um avanço nesse aspecto. Trabalhar melhor essa minuta de resolução do CNJ, que é a solução digital da dívida ativa, com câmaras de mediação e conciliação antes da judicialização, e já com um aplicativo integrado da Fazenda com o próprio Judiciário, que permita, né, uma solução de parcelamento da dívida. Já existe, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, hoje, uma regulamentação que dá um regime diferenciado de cobrança de crédito tributário no tocante aos créditos da União, para valores até R$ 1 milhão. Então, isso já desafogou a Justiça Federal para créditos até esse valor. Obviamente que esse valor, para os estados e municípios, não há que se falar nesse valor. Há que se falar na leitura dessa resolução para ver o que é possível a aplicação em termos de estados e de municípios. Estudos mais detalhados da econometria e eficiência do Poder Judiciário na cobrança das execuções, estimar qual é o custo público do Poder Judiciário e do Poder Executivo na execução fiscal. E ontem, conversando com o presidente do Tribunal de Contas do Paraná, com o presidente Durval, ele até sugeriu, e ele conhece melhor as estruturas aqui do Tribunal de Contas, uma proposta de propor aos tribunais de contas que, no índice de eficiência da gestão estadual e municipal, no item gestão fiscal, que seja criado o subitem execução fiscal,
critérios e indicadores para medir os resultados das execuções fiscais, o que permitiria um diálogo também muito efetivo com as instituições, verificando os números e os critérios de eficiência. Meu tempo está esgotado, então gostaria de agradecer imensamente pela atenção, dizer que esses números ainda são números iniciais e foi uma pesquisa muito rápida daquilo que conseguimos aquilatar. Ainda não temos um cenário completo, mas a nossa disposição é justamente de estabelecer uma interlocução com as instituições, né, ouvir também a comunidade acadêmica, ver quais são essas contribuições e de que forma nós podemos trabalhar esses mecanismos de aperfeiçoamento. Muito obrigada. Eu gostaria, antes de passar a palavra, agradecer e parabenizar a doutora Maria Tereza pela palestra didática. Eu aqui fiquei morrendo, pensando em vários assuntos. Uma coisa, porque eu sou conselheira do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E a outra coisa, eu fui procuradora do Estado, trabalhei no Estado de São Paulo, trabalhei na parte de execução fiscal. Então, eu sei dos dois. Todos os assuntos, todas as metas que a senhora pudesse falar me interessavam, mas essa de execução fiscal juntou duas partes do meu trabalho. Mas eu acho que o preferível, assim, em questão, porque nós temos vários debatedores que também nos trarão experiências interessantes, vamos passar para as outras debatedoras e, no final, abriremos para o debate. Tudo bem? Então, agora, nós teremos o prazer de ouvir o doutor Miguel Santiago Oliveira, que nos fará casos sobre o Banco Mundial. Muito bom dia a todos e todas. Em nome do Banco Mundial, é um grande prazer e honra para participar neste congresso e queria agradecer o convite do Instituto Rui Barbosa e também do Tribunal de Contas do Estado do Paraná para o banco participar neste evento. Bem, a minha palestra, antes de entrar nos casos práticos sobre 4 projetos do Banco Mundial em vários países do mundo, vou falar um pouquinho porque é que é importante mensurar as políticas públicas, ou dizendo de outro jeito, porque é que é necessário nós termos evidências ou juntar evidências para avaliar as políticas públicas. Então, vou falar porque é que usamos as evidências, também vou falar sobre uma abordagem que em inglês chama-se Evidence-Based Policy, ou as políticas baseadas em evidências, que é usado pelo banco, e algumas das ferramentas, métodos que o banco usa nos seus projetos juntos com os nossos parceiros, os governos dos vários países. E porque o banco trabalha principalmente com os países em desenvolvimento, vou falar um pouquinho sobre porque esta abordagem é importante para esses países. E depois vou falar sobre os casos práticos. Porque é que usamos as evidências para o setor público? Claro, as políticas públicas têm o objetivo de ser muito eficazes, então precisamos de avaliar se essas políticas são mesmo eficazes, se são eficientes, se estamos usando os recursos escassos no jeito direito e com um efeito máximo, também para aprimorar o processo democrático e também gerir ou aumentar o nível de confiança no governo. Desde 1995 até 2015 tem havido uma queda significativa na confiança dos governos no mundo geral. E no caso do Brasil, numa pesquisa que foi feita no ano passado, o nível de confiança dos cidadãos, dos brasileiros no seu governo, caiu de quase 40% para 9%. 40% em 1995 para 9% agora. Então, é importante tentar melhorar esse desempenho. E também a questão da transparência ou a prestação de contas.
Então, as políticas baseadas em evidência, o que é, como eu disse, era uma abordagem ou um discurso de vários métodos que informam o processo político. E o conceito atrás deste método é que as decisões políticas devem se informar mais pelas evidências disponíveis e que essas políticas públicas que surgiram dessa análise são mais racional, rigoroso e sistemático e podem gerar melhores resultados. Precisamos das evidências para entender o ambiente da política pública ou do setor onde nós estamos a tentar melhorar o desempenho, estimar os efeitos das mudanças para que nós podemos escolher entre as diferentes opções políticas e também posteriormente avaliar os seus impactos e também demonstrar as ligações entre a direção estratégica, os resultados pretendidos e os objetivos políticos e que há linhas claras de argumentação e evidências entre o que estamos planejando, o que estamos fazendo e os resultados atingidos. Também precisamos de usar esses dados para influenciar outras pessoas a fim que que nos ajudem a alcançar os nossos objetivos e também comunicar a qualidade da nossa base das evidências para atender a essa agenda de transparência e de um governo aberto. Alguns exemplos de modelos, métodos e abordagens que são usados pelo Banco Mundial estão descritos nessa lâmina. Eu não vou entrar nos detalhes de cada um, porque existe um caderninho que o banco publicou já há alguns anos atrás, que é esse caderno que está na tela, que tem mais detalhes sobre todos esses métodos e ferramentas. Também tem informação sobre o custo-benefício de cada um, qual é o cenário melhor para usar cada ferramenta e cada método. É importante destacar que a lista que está descrita no caderninho não é uma lista completa de todas as ferramentas ou métodos que podem ser usados e algumas dessas ferramentas são complementares e também podem ser substituídas um por outro e, como eu disse, também alguns têm um impacto do custo diferente ou diferenciado. Até agora eu falei um pouquinho sobre a teoria, mas que nós todos sabemos, a implementação de uma política pública também depende de um processo político. E nas nossas análises nós identificamos 4 pontos que têm um impacto relacionado à implementação das políticas públicas. O primeiro é a velocidade. Os tomadores de decisão eles estão constantemente sob a pressão do tempo, assim também com uma pressão política. Então, algumas vezes isso requer improvisos e algumas vezes isso leva a decisões ruins. Então, tudo bem que nós temos as evidências, mas em algum tempo, algumas vezes não dá para tomar a decisão correta. O outro era a superficialidade. Nós sabemos que os políticos não são especialistas em todas as áreas, então eles precisam muito do conselho e de informação de várias entes ou várias pessoas. Isso também implica que os políticos precisam ter um processo rígido para avaliar os insumos que as pessoas estão a fornecer. O terceiro, eu coloquei em inglês, não sei dizer em português, mas é a questão do spin. Por exemplo, os políticos
a sociedade civil gosta muito de ter um polícia em cada quadra, ou que chama-se um policeman on every corner. Mas as análises mostram que isso não é efetivo. Já houve vários estudos que mostram que isso não é o melhor uso dos recursos para aumentar a segurança. Mas ainda sabendo essa informação, muitos políticos ainda promovem essa política. E o último é a ignorância científica. Como muitos de nós sabemos, existe um debate significativo sobre as mudanças climáticas, não só sobre as mudanças climáticas, mas existe uma suspeição da ciência e dos cientistas por parte do público e dos políticos. Por que é que políticas públicas mensuradas ou baseadas em evidência são importantes para países em desenvolvimento? Porque essa prática é menos estabelecida em os países em desenvolvimento. Então, há um potencial muito mais grande nos países em desenvolvimento no que dos países que já são desenvolvidos. Eu vou destacar 2 exemplos muito claros, onde houve um resultado bom e outro houve um resultado ruim. No caso do governo da Tanzânia, alguns anos atrás, eles fizeram uma mudança na sua política da saúde, baseada em evidências. Esse estudo, esse resultado, resultou num queda de quase de 40% na mortalidade infantil. O outro caso, então esse foi o caso bom, o outro caso foi o governo da África do Sul. Nos meados dos anos 1990, houve a resposta inicial ao governo a HIV/AIDS ou a SIDA foi muito ruim. Então, o governo estava a ignorar as evidências porque é que a HIV/AIDS estava espalhando as causas, e essa demora em responder à epidemia resultou que agora, como está mostrado na lâmina, a África do Sul tem um dos maiores, se não o maior índice de pessoas com HIV/AIDS na África. Então, esse é um caso prático onde eles ignoraram as evidências e isso afetou as vidas de muitas pessoas. Vou entrar agora nos casos práticos. O primeiro foi um projeto que o banco fez no estado de Pernambuco para melhorar os resultados no setor educacional. Este projeto foi estabelecido em 2008 e na lâmina eu estou indicando o indicador principal do projeto, que era melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Pernambuco. Okay? E nós podemos ver que ao longo do projeto que este indicador melhorou para o Pernambuco, a linha amarela, mas também ao nível federal, no nível do Brasil. E todas aquelas ferramentas ou aquelas métodos que eu tinha indicado anterior, elas são usadas nos nossos projetos. Então, este já era um índice que já existia, então foi escolhido para monitorar e avaliar se a reforma educacional e política que o Estado do Pernambuco estava seguindo estava a ter um desempenho correto ou melhor. Não só esse índice, mas também a taxa de destruição da idade também caiu. E não sei dizer em português, mas o dropout rate, as pessoas que saem da escola sem acabar a escola, também diminuiu significativamente. Evasão escolar, muito obrigado. O ponto importante deste projeto era que estes
dados, esta base de dados, esta informação ficou a ser colecionada dentro do projeto e também ficou a ser parte do debate, do discurso entre o governo e os cidadãos. Então, e também da Secretaria da Educação. Então, em cada 6 meses, as bases de dados eram discutidas para ver, ok, estamos no caminho certo, precisamos de ajustar algumas políticas, algumas atividades para nós atingirmos a nossa meta. O segundo caso é um projeto que o banco fez com a prefeitura, o município de Buenos Aires, no 1995 até 2005. O que eu estou mostrando aqui é um dos indicadores que parece muito simples, o número das fatalidades, o número das pessoas que ficavam feridas usando o sistema do metro de Buenos Aires. Parece, quando nós entramos no projeto, parece uma coisa simples para monitorar, mas no caso de Buenos Aires, eles tinham a informação não estava consolidada, então estava muito espalhada, então o banco ajudou a consolidar esse banco de dados. E nós podemos ver que ao longo do projeto, de 2005 até 2015, houve uma queda no número das fatalidades. Eu só queria mostrar aqui que, infelizmente, em 2012 houve um aumento nas fatalidades por causa de um acidente num trem que matou quase 50 pessoas, 71 pessoas e feriu mais de 500 pessoas. E a origem desse acidente foi porque a Argentina entrou numa crise económica em 1999, 2000, 2001. E por causa dessa crise económica, a manutenção e o upkeep do sistema do metro, eles não tinham os recursos para aguardar a qualidade do metro. Então, por causa disso, que o acidente ocorreu. O terceiro caso é um projeto de saúde nas Filipinas, onde o projeto tinha 2 objetivos principais. Primeiro, reduzir o índice de tuberculose e também aumentar o nível, o número de pessoal que estavam inscritos no Sistema Nacional de Saúde das Filipinas, que chama-se PhilHealth. Então, esta lâmina mostra que, sugerindo de 2 pesquisas ou 2 surveys que foram feitos ao longo do período, que o nível de vacinação para tuberculose, também measles e oral polio, também aumentaram, e isso levou a uma queda de um declínio na taxa de incidência de tuberculose de 473 para 412 entre 2006 e 2013. Outro ponto que eu queria destacar nesta lâmina é que, não sei se dá para ver, mas havia 2 fontes de avaliar o nível de vacinação. Então, isso também é uma coisa que nós tentamos fazer nos nossos projetos, não só depender de uma fonte para avaliar o projeto, mas também de outras fontes independentes para fazer uma comparação independente. E esta lâmina mostra que o número de pessoas e também a percentagem de pessoal pobre que foram inscritos nesse Sistema Nacional de Saúde, que chama-se o PhilHealth. O ponto importante sobre isto é que o banco ajudou o Ministério da Saúde a desenvolver um novo survey para identificar exatamente quais são as pessoas que deviam estar inscritas nesse programa de saúde. E esse banco de dados, ou esse survey, foi desenvolvido em 2008. Então, podemos ver que em 2009 não havia informação, porque o Ministério da Saúde estava mudando
do sistema antigo para o sistema novo. E o último caso que eu queria falar sobre é sobre um projeto de eletrificação rural no Peru. O objetivo do governo do Peru era para aumentar a percentagem de eletrificação rural para 75% no final de 2014. Então, eles chegaram quase lá à meta, eles chegaram a 74,5% ao longo do projeto. Mas a parte importante sobre essa lâmina é que vocês podem ver a informação detalhada que eles estavam a monitorar o programa. Eles estavam a ver o nível de eletrificação no nível urbano, rural, por região e por área residencial. Então, por trás do projeto havia um sistema bem avançado de monitoramento e avaliação. E esse sistema foi... os dados desse sistema davam muita informação sobre o uso de eletrificação, informação sobre os géneros, quem é que estava usando a eletrificação. E baseado nesses dados e nessa informação, deu para nós ajustarmos os nossos projetos. Neste caso, houve um primeiro empréstimo e depois de um período de 6 anos houve um segundo empréstimo, mas as atividades do segundo empréstimo foram baseadas principalmente nos dados e a informação colecionada durante o primeiro projeto, para ajudar o governo do Peru. E para fechar, se vocês quiserem outra informação sobre outros casos práticos, existe esse relatório que é produzido cada ano, indicando os resultados do Banco Mundial nos projetos na América Latina e Caribe. Obrigado pela atenção e peço desculpa pelo meu português. Aproveito também para agradecer ao Dr. Miguel compartilhar com a gente esses casos de contribuição do Banco Mundial na ajuda da mensuração das políticas públicas. E vamos, de uma vez, passar a palavra para a doutora Bárbara Oliveira Margutti, que nos trará casos do IPEA. Como o Miguel é alto. Vamos lá, então. Bom dia a todas e todos. Eu sou a Bárbara Margutti, eu sou coordenadora técnica de projetos no IPEA. Vim hoje apresentar para vocês, basicamente, o Índice de Vulnerabilidade Social, que é um índice que a gente desenvolve no IPEA desde 2012. Daqui eu não consigo ver exatamente um reloginho, então, se você quiser me alertando, não faz mal, não, porque eu sou meio avoada no tempo. Então, esse índice a gente desenvolve desde 2012 no IPEA, e aí eu quis trazer um pouco da discussão toda que a gente faz sobre índices sintéticos e a potencialidade deles para o desenho de políticas públicas e também para a mensuração, né, para o monitoramento e avaliação de políticas. E aí um diálogo direto com a fala do Miguel, tá? Gostaria de agradecer, né, antes de começar a apresentação, pelo convite. É muito importante para a gente poder divulgar esse estudo, né, até para aprimorá-lo. Então, agradeço a presidência do RB, a presidência do tribunal e saúdo os colegas de mesa. Então, vamos lá. Por que eu coloco essas palavras transescalares e interseccionalidade, né? A gente vai ver ao longo da apresentação que o índice pode ser consultado em diversas escalas, né? Desde a escala do agregado do Brasil como um todo, indo até o intraurbano das regiões metropolitanas, em unidades
que a gente chama unidades de desenvolvimento humano, que se assemelham às áreas dos bairros dos municípios metropolitanos. E a interseccionalidade diz respeito ao nosso último exercício de desagregação dos indicadores por sexo, raça e situação de domicílio, tá? Para a gente poder olhar de maneira integrada as vulnerabilidades de populações muito específicas. Então, como eu mencionei rapidamente, em 2012 a gente dá início a esse trabalho. Esse trabalho começa no âmbito da Rede IPEA, que é uma chamada pública que o IPEA faz, chamando as instituições para se vincularem a diversos projetos que o IPEA tem. E aí tem o projeto da rede urbana, da governança metropolitana, e esse especificamente chamava Mapeamento da Vulnerabilidade Social nas Regiões Metropolitanas Brasileiras, e ele foi se desenvolvendo de um jeito que ele virou uma coisa muito maior do que isso. Então, as instituições parceiras, no caso desse projeto do mapeamento, são a Fundação SEAD, aqui no Paraná, o IPARDES, a CECIMA, que é Governo do Estado do Goiás, a Fundação João Pinheiro, que é de Minas Gerais, a Fundação CEPERJ do Rio de Janeiro, a SEI, na Bahia, e a FAPESPA, no Pará. E, então, esse trabalho começa com a reunião de técnicos especialistas nessa temática, em oficinas técnicas, né, técnicos dessas instituições parceiras, para discutir aspectos conceituais. Não vou me aprofundar nisso, o IPEA tem todo o histórico aí dessas discussões conceituais nos materiais do IVS, que são todos consultáveis livremente pelo portal do IPEA, então, para quem tiver interesse. Mas os principais conceitos que a gente usa aqui para formar o conceito de vulnerabilidade que tem dentro do nosso índice são os conceitos de vulnerabilidade de ativos, que é da Caroline Moser, do Banco Mundial, de 1998, e o conceito de vulnerabilidade por desfiliação, tá? Que é do Robert Castells. E nessas oficinas também a gente define os aspectos metodológicos de construção do índice. Então, a própria seleção de indicadores, a definição das dimensões que compõem o índice e a métrica para medi-los, tá? Eu vou convidar vocês para um vídeo, ele não é exatamente curto, ele tem 4 minutos, mas ele é de apresentação da nova fase da plataforma, porque todo esse projeto virou uma plataforma online que todo mundo pode entrar e consultar. E aí esse vídeo vai falar muito melhor do que eu, essa etapa, como consultar e tudo mais. Se der para apagar a luz, vai ser ótimo. E eu super espero que o vídeo rode, ele depende de internet. Você conhece o Atlas da Vulnerabilidade Social? O Atlas é uma plataforma de consulta ao Índice de Vulnerabilidade Social, uma ferramenta simples e amigável de disponibilização de informações que oferece um panorama da vulnerabilidade social e da exclusão social dos municípios, estados e regiões metropolitanas no Brasil. Em setembro de 2015, a primeira etapa do projeto apresentou o índice a partir dos dados dos censos 2000 e 2010. Nessa segunda etapa, com avanços e melhorias na plataforma, além dos dados já disponibilizados, você também poderá consultar os dados extraídos das pesquisas nacionais por amostra de domicílios, as PNADs do IBGE. Para a inclusão dos novos indicadores a partir das variáveis das PNADs, foram realizados estudos comparativos e compatibilizações entre os questionários do censo e da PNAD, que apresentam algumas diferenças. Além de ser aplicada nos anos entre os censos, que ocorrem a cada 10 anos, a amostra da PNAD consulta um número menor de pessoas que o censo. Essa nova etapa traz também os dados para 9 regiões metropolitanas e para a RID do Distrito Federal. Portanto, além de dados do Brasil, macro-regiões e unidades da Federação, podem ser consultados dados para as seguintes regiões metropolitanas: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, RID-DF, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Os indicadores que utilizam a base da PNAD estão disponíveis na plataforma para os anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
Outra novidade nessa nova plataforma é a possibilidade de consultar os dados desagregados dos censos e das PNADs por cor, sexo e situação de domicílio. Onde encontrar os dados? Vamos rapidamente aprender a navegar na plataforma. Na Home, você poderá escolher o formato de sua consulta para os dados da vulnerabilidade social, planilha ou mapa. Realizar uma consulta em todo o site, digitando as palavras-chave desejadas. Ter acesso às principais notícias sobre a vulnerabilidade social. Cadastrar seu e-mail para receber as novidades mais recentes sobre os dados e sobre a plataforma. Acessar as nossas redes sociais e compartilhar conteúdos. Na modalidade de consulta por planilha, você poderá escolher livremente uma ou várias territorialidades para consulta, realizar a seleção múltipla de índices, indicadores e populações de referência, selecionar a desagregação dos dados selecionados por sexo, cor e situação de domicílio. Ao gerar a planilha, você poderá ordenar seus dados e filtrá-los da maneira que desejar. Olhe as páginas para consulta ou faça download da sua seleção para trabalhar no seu computador. Se preferir visualizar os dados no mapa, basta acessar a aba Mapa e definir a sua territorialidade, qual camada deseja visualizar, qual índice ou indicador e o ano, 2000-2010. Caso você escolha regiões metropolitanas, basta clicar no balão correspondente à sua RM de interesse. Altere a visualização entre satélite e rua, altere o zoom e configure a legenda como desejar. Na aba O Atlas, você encontrará todas as informações sobre o projeto, as escolhas metodológicas, conceitos e toda a equipe que desenvolveu essa plataforma. Caso ainda tenha alguma dúvida, fale conosco. Na biblioteca, você pode fazer o download de todas as bases de dados e bases cartográficas em modo editável. Acesse e baixe nossas publicações e fique por dentro das notícias. Acesse ivs.ipea.gov.br. Então, ficam todos convidados a visitar a plataforma. Qualquer dúvida pode mandar e-mail para mim. E, bem, o vídeo não me explica algumas coisinhas. Dentro dessa plataforma tem os indicadores que compõem o IVS, eu vou falar deles com mais detalhes, são 16. Mas, além dos 16, tem quase 90 outros indicadores e populações de referência, todos na temática da vulnerabilidade social, tá? Então, para vocês entenderem o que é o índice de vulnerabilidade social, ele é um índice sintético que organiza 16 indicadores em 3 dimensões. A dimensão de infraestrutura urbana, onde a gente tem indicadores de saneamento e o indicador de tempo de deslocamento, casa e trabalho. A dimensão capital humano, que a gente gosta de explicar ela como uma história de vida das famílias, então vai desde as condições de saúde que são refletidas no índice da mortalidade infantil, a inserção de crianças e adolescentes na escola, a alfabetização de pessoas adultas, até situações mais compostas de vulnerabilidade, como, por exemplo, mães, mulheres, chefes de família, sem o ensino fundamental completo e com filhos menores de 15 anos. Né? Isso configura um lar já vulnerável, né, com grande potencial de que a vulnerabilidade se perpetue para as próximas gerações, assim como crianças que vivem em domicílios em que nenhum adulto tem o ensino fundamental completo. Né? E, por fim, a dimensão renda e trabalho, né, que a gente, para além do indicador de vulnerabilidade de renda, que é a população que recebe menos de R$ 255, isso com base no censo de 2010, então um dado de referência de agosto de 2010, a gente vê a inserção das pessoas e a precariedade do trabalho. Tá? Então, tem indicadores de desocupação, do trabalho infantil, da ocupação informal. E o IVS, portanto, é uma régua que se assemelha ao IDHM. Eles são, na verdade, índices bem irmãos. A gente pensa o IVS como complementar ao IDHM.
A régua do IVS ela é o contrário da régua do IDHM, então a régua do IDHM, quanto mais perto de 1, do índice de desenvolvimento humano, quanto mais perto de 1, melhor, mais desenvolvimento humano. E para a gente, quanto mais perto de 0, melhor, porque é menos vulnerabilidade social. Tá? Ela é o contrário. E aí, só para vocês não ficarem muito na curiosidade, eu trouxe uns dados rápidos. Opa, melhorou aqui. Eu trouxe uns dados Brasil geral, mas tudo pode ser consultado na plataforma. Tá? Quando a gente olha para a primeira base, que são os censos, a gente tem em 2000, essa é a composição dos municípios, a gente tem um Brasil com uma alta vulnerabilidade social. E em 2010, essa vulnerabilidade cai para a faixa da média vulnerabilidade social, numa redução de 27% da vulnerabilidade. Esse gráfico meia-lua, ele mostra a mudança da proporção dos municípios, né, que saem aqui da faixa da muito alta, era 46%, passa para 14%, né, enquanto também a proporção de municípios nas faixas de baixa vulnerabilidade social aumentam bastante. Tá? Quando a gente olha para as PNADs, que é essa segunda etapa que a gente lançou em agosto desse ano, é outra série histórica, não é diretamente comparada com a série histórica do censo, 2000-2010, mas a gente consegue observar a tendência do indicador aí nesses anos. Estamos agora estudando a PNAD 2016 para poder, com sorte, lançar os dados para a PNAD 2016 também o ano que vem. Então, quando a gente compara, né, a série histórica 2000-2010, a gente tem uma redução de 27% da vulnerabilidade. Já quando a gente olha a série histórica de 2011 a 2015, essa redução é de 7%. Quando a gente olha a velocidade, então olha isso na proporção de anos, porque aqui a gente tem 10 anos e aqui a gente tem 5 anos, a gente tem uma velocidade de redução de 2,7% na primeira série histórica e de 1,7% ao ano na segunda série histórica. Sendo que, quando a gente olha de 2014 para 2015, a gente vê o aumento da vulnerabilidade social de 2%. 2%, erro amostral, dá no mínimo para dizer que estamos estagnados nesse par de anos. Tá? Esperando aí justo a PNAD 16. Então, a gente tinha um Brasil de médio IVS, e passa a ter um Brasil de baixo IVS. E aí, esse resultado se comporta de maneiras diferentes para cada uma das dimensões. Tá? Mas isso é detalhamento, eu vou passar um pouquinho mais rápido. Aí, quando a gente olha para as desagregações, que também é fruto desse último exercício, alguns exemplos bem rápidos. Tá? Aí, a diferença da vulnerabilidade social entre a população branca e a população negra. Né? Em 2000, a gente tinha, esse número que está aí no meio é o tamanho da diferença que existem entre brancos e negros. E a cor da bolinha é a faixa da vulnerabilidade social que essa população se encontra. Então, para o IVS geral, a gente tinha uma distância de quase 50% entre a população branca e a população negra, sendo que a população branca está na faixa do médio e a população negra na faixa da alta vulnerabilidade social, isso mais agravado aqui nas dimensões do capital humano e da renda e trabalho. Quando a gente olha para 2000, a gente vê que, no IVS geral, essa distância diminui, mas ela ainda existe. Só que ela aumenta para o capital humano e para a renda e trabalho. Então, fica maior a distância entre brancos e negros entre 2000 e 2015. Tá? A gente está falando aí de 15 anos. Olhando mais especificamente para dentro da dimensão capital humano, para as mulheres, né? A gente tem o conjunto das mulheres na faixa da baixa vulnerabilidade social, em 2015, e a melhora de 2011 para 2015 foi de 9%. Isso se altera quando a gente recorta mais a população. Né? Quando a gente olha para as mulheres da área urbana, essa melhora foi de 10%. Quando a gente olha para as mulheres brancas da área urbana, essa melhora foi de 14%. E as mulheres negras de áreas urbanas foi um pouquinho menor. E elas estão em faixas também menores. Piores, né, da vulnerabilidade social. Quando a gente olha para as mulheres em situação de domicílio rural, elas estão em alta condição de vulnerabilidade social, com uma redução mais baixa do que todas. As mulheres brancas reduzem
sua vulnerabilidade em 12%, seguem na faixa da média vulnerabilidade social, e as mulheres negras no campo rural ficam na faixa do alto, com a menor redução dentre todas, né? Então, a velocidade da redução da vulnerabilidade aqui é muito menor. E aí a situação fica muito pior quando a gente olha para mulher e homem, branco e negro, tudo misturado. Então, a gente tem a população total, homens, mulheres, brancos, negros, rurais e urbanos, na faixa do baixo IVS. Então, entre 2011 e 2015, a população de homens tinha uma distância de 13% para as mulheres, em 2015, 13,1%. Beleza, ficou igual. Quando a gente separa homens brancos de mulheres negras, a gente tem essa distância, de 78%, que reduz, né, um pouquinho, para 74%. E quando a gente olha o homem branco urbano e a mulher negra urbana, isso aí é maior ainda, né? Tem uma distância aqui de 97%, que cai para 85% em 2015. Então, algumas considerações, vou tentar ser muito rápida, tenho só 10 minutos. Sobre índices sintéticos, o que a gente observa? Os índices sintéticos, eles muitas vezes são gerados por demandas, né, de gestores, para fins mesmo de decisão sobre a alocação de recursos e o desenho e implementação de políticas públicas. Nesse sentido, tem alguns exemplos que são similares ao IVS, mas com outro escopo, outro foco e escala, né? Só para mencionar rapidinho o IPVS, que é o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social desenvolvido pela SEAD, o IMRS, desenvolvido pela Fundação João Pinheiro, que é o Índice Mineiro de Responsabilidade Social, e o IDM, que é o Índice de Desenvolvimento Municipal feito para os municípios do Maranhão. Então, são todos exemplos similares ao IVS, mas locais, né? E as vantagens de índices sintéticos. Eles não têm só vantagens, eles têm várias críticas. Nós fazemos críticas a índices sintéticos, mas a gente também entende que eles têm um potencial muito elevado de passar uma mensagem muito rápida, né? Então, eles comunicam, dialogam, todo mundo entende, apropria. O próprio IDHM é um exemplo disso. Os índices sintéticos permitem a comparação no tempo e no espaço, então você compara o desenvolvimento de países muito rápido, mas eles, por si só, não servem para a política pública. Quando é que eles vão servir para a política pública, né? O índice sintético, ele vai dar uma visão geral da coisa toda. E quando a gente se aprofunda nos indicadores que compõem esse índice sintético e combina isso com a multiescalaridade, então, o indicador X, o indicador de mulheres vulneráveis, numa região específica, de um município específico, de uma região do Brasil específica, a gente tem cenários muito bem desenhados, muito específicos do que são as vulnerabilidades e como atuar sobre elas, né? Então, a análise da cesta de indicadores combinadas com a escala de análise vai ter o efeito de uma lupa sobre o território e sobre o problema. E é aí a potencialidade do índice sintético como apoio ao desenvolvimento de políticas públicas. Não vou ter tempo de aprofundar isso, mas temos alguns exercícios no IPEA de monitoramento, de avaliação dessa capacidade dos índices de captar os efeitos das políticas públicas. O próprio IVS, na sua concepção, ele é pensado de uma maneira a captar certas políticas. Então, um exemplo, quando a gente olha para o censo de 2000 e 2010, é o aumento do rendimento domiciliar médio, que está associado a um período de crescimento econômico inclusivo, com resultados de política de inclusão produtiva e valorização continuada do salário mínimo. Então, o índice reflete muito claramente isso, né? Outra observação que a gente faz em estudos do IPEA tem muito a ver com os programas de transferência de renda condicionada. Então, quando você condiciona a frequência escolar ao programa, você tem um aumento do número de estudantes até 15 anos, que conclui o ensino fundamental, né? E quando você olha para a população beneficiária de programas sociais, esse número é ainda maior, tá? A redução da taxa de abandono escolar, desde os primeiros anos até os anos finais, e uma elevação também da taxa de aprovação, tá? No contexto também dessas políticas de transferência de renda condicionado, o atendimento à saúde condicionado
também tem um papel muito importante. Então, você tem um aumento da frequência de crianças em unidades de saúde, para acompanhamento de saúde, os indicadores antropométricos, a carteira de vacinação em dia, a maior frequência das mães em consultas pré-natais, né? Isso impacta fortemente os indicadores de mortalidade infantil até 1 ano de idade. Então, só esse número que eu vou trazer específico de indicador, que é no agregado para o Brasil, a gente passa em 2000 de 30,6 mortos por mil nascidos vivos para 16,7 em 2010. E essa redução, especificamente na região metropolitana de Salvador, por exemplo, é da ordem de 60%. Então, é muito significativo. Por outro lado, quando a gente olha para os dados mais recentes da PNAD, a gente vê a importância de olhar para as populações específicas e o desenvolvimento de políticas interseccionais, né? A população negra e a população feminina ainda se encontra muito vulnerabilizada, numa taxa de redução da sua vulnerabilidade muito mais lenta que o restante da população branca e masculina, né? Isso se agrava nas regiões metropolitanas, nas periferias das regiões metropolitanas. Não vou entrar no detalhe da infraestrutura urbana nas regiões metropolitanas, mas é grave. Convido vocês a entrarem na plataforma e conhecerem, tá? E aí esse destaque, né, que o IVS, olhado para 2014 e 2015, no mínimo estagna ou retrocede, tá? Então, a gente espera aí que a experiência do IVS possa ser útil para o exercício proposto aqui pela mesa, que todos vocês consultem. Eu e a minha equipe, a gente está à inteira disposição, tanto para trocar conhecimento, quanto para aprofundar todo esse conhecimento produzido, porque essa base é gigantesca, a gente não dá conta de analisá-la todinha. Tá? E, bom, eu vou deixar meu contato aqui para vocês. Tá? barbara.margutti@ipea, o site da plataforma é ivs.ipea.gov.br. Obrigada. Quero parabenizar a Bárbara pela palestra, por compartilhar com a gente, parabenizar o IPEA pelo trabalho realizado, um trabalho muito interessante. Agradecer o convite para a gente acessar a plataforma, porque a plataforma tem uma quantidade de dados para gestores, para controladores, para acadêmicos. E eu tenho um depoimento para fazer. Eu sou conselheira do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Lá, logicamente, a gente analisa todos os dados quanto à legalidade. Na área da saúde, por exemplo, os municípios têm que investir 15% na saúde. Isso é analisado, logicamente. Não sei se é a realidade aqui do Paraná, lá em São Paulo, pelo menos, todos investem muito mais do que 15% na saúde, porque o recurso, a demanda é muito grande na saúde. Mas a gente sempre analisa a parte da legalidade. E fala, o município investiu 17%, 15%, cumpriu o limite constitucional da saúde. E em todos os meus votos, eu entro nos dados da SEAD, no Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, e coloco, apesar de ter cumprido os 15% na saúde, observo que há dados a serem melhorados. E, nesse sentido, eu coloco a taxa de mortalidade infantil, comparada em quê? Na região paulista, né? Nos municípios próximos, questões de mães solteiras. Então, isso é uma quantidade de dados muito útil para quê? Incentivar as políticas públicas. Ainda coloco uma informação assim no final. A gente sabe que o recurso é escasso. Tem que melhorar a política pública. Isso é uma melhora efetiva e não é uma melhora nominal. Está gastando, cada município, a gente coloca, gasta tanto por cento, cada município, quanto que gasta por habitante na área da saúde. Então, essa gama de dados que o IPEA nos fornece, nós, no tribunal, estamos usando, acho que para os estudantes, para os gestores, é sempre muito importante. Eu tinha que fazer esse depoimento que eu uso esses dados, e parabenizar. E vamos passar a palavra agora para o doutor Marcelo André Barbosa de Rocha Chaves, que tenho certeza também nos irá brindar com muitos dados do indicador da saúde. Obrigado. Bom, quase boa tarde, né, pessoal? Inicialmente, queria agradecer o convite e parabenizar os demais colegas que me antecederam pelas brilhantes apresentações. E já que a
a doutora falou na saúde, eu vou apresentar aqui um resultado de um trabalho, e eu acabei condensando com outro trabalho que nós fizemos no TCU, sobre indicadores, para apresentar o problema da judicialização na saúde. Bom, todos sabemos que a saúde está prevista na nossa Constituição, é um direito fundamental, é um dever do Estado, um direito do cidadão. A garantia desse direito deve ser feita por meio de políticas sociais e econômicas, para garantir a universalidade do atendimento, a integralidade, a equidade. E o que é integralidade? O que é universalidade? Então, eu não vou tratar disso nessa apresentação, mas a interpretação do que seja isso é o que enseja o que a gente está chamando de judicialização problemática. E eu já explico por que eu estou mencionando isso, de problemática, né? Porque a judicialização, como a Constituição previu esse direito para todos os cidadãos, por meio do Poder Judiciário, os cidadãos têm o direito de recorrer ao sistema judiciário caso as suas necessidades não estejam sendo atendidas pelo poder público. E isso é um outro direito importantíssimo do cidadão, de recorrer ao sistema judicial para garantir os seus direitos. O problema começa a acontecer quando a judicialização ela é feita de uma maneira sem levar em conta evidências, características que comprovem que determinado tratamento ele é efetivo para cuidar daquela determinada doença, enfermidade. Então, você afeta com isso um outro direito, que é a questão do acesso igualitário, né? Pensando nisso, a gente começou lá no tribunal a avaliar a questão da judicialização a partir de 2013, por meio de um trabalho que a gente chamou de Relatório Sistêmico da Saúde, que nada mais é do que uma visão do sistema de saúde brasileiro, baseado nos trabalhos que foram feitos pelo tribunal e baseado em alguns indicadores que a gente utilizou, pesquisando, inclusive, indicadores gerados pelo IPEA e buscando alguns dados inseridos nos diversos sistemas do Ministério da Saúde, e a gente escolheu esses indicadores de forma que a gente pudesse comparar o desempenho da saúde no país com outros países no mundo. Dentro desse trabalho, a gente fez uma avaliação de 116 hospitais no Brasil. Não vou entrar em detalhes, depois eu vou colocar o link para caso alguém queira conhecer mais detalhes. E um dos problemas que a gente registrou, que é do conhecimento já de todo mundo, né, mas a gente registrou isso analiticamente, que é a questão de falta de leitos. E muitos gestores afirmavam que eles tinham um grande problema de conseguir fornecer os leitos em função de questões de judicialização da saúde, né? Então, ele tinha lá as UTIs todas lotadas e o diretor do hospital, o secretário de saúde, recebia uma intimação para internar uma pessoa na UTI, né? E o que o gestor faz? O gestor vai definir: eu vou tirar esse paciente e vou colocar esse outro. Então, esse tema nos chamou muita atenção, e essa deficiência na gestão, não só da questão dos leitos, mas também de medicamentos, de materiais de consumo, estavam associadas a um incremento nas ações judiciais. Em 2014, nesse mesmo relatório, nesse trabalho que a gente faz anualmente, a gente voltou a esse tema. A gente viu que, naquela época, 73% das demandas judiciais elas eram na região sul e da região sudeste, né? E, para vocês terem uma noção do montante de recursos, o Ministério, anualmente, existe no Programa de Assistência Farmacêutica, tem uma parte desses recursos que é destinada aos estados, né? Somente com a aquisição de 4 medicamentos,
o valor gasto foi equivalente a 54% dos recursos transferidos para os estados. Né? Isso é uma informação, um fato que pode comprometer e compromete muito o planejamento do gestor de saúde, caso essa compra, essa aquisição, ela seja mal feita, ela seja ineficiente, ineficaz. Né? Então, nós, em 2015, iniciamos um trabalho especificamente para avaliar a questão da judicialização. A gente chama uma auditoria operacional, não tem o foco de analisar a responsabilização de ninguém. Né? O objetivo desse trabalho foi identificar o perfil dessa judicialização, o volume, o impacto dessas ações judiciais. Né? Para isso, nós contamos com o apoio. O TCU, em cada capital, tem uma representação, com equipes próprias que fiscalizam cada um desses estados. Então, a gente fez um trabalho em 9 estados para fazer esse levantamento. Na época, tivemos algumas reuniões com o pessoal lá no CNJ. Né? O relatório preliminar ele foi encaminhado para comentários do CNJ, que apresentou sugestões importantíssimas. Não é? E um outro objetivo foi de avaliar a atuação do Ministério da Saúde e de outros órgãos em relação ao que eles estariam fazendo para mitigar o impacto disso. Né? Ou seja, esse trabalho não teve como objetivo entrar na hermenêutica da discussão do que é integralidade, se o tratamento A, B ou C é bom ou não. Isso não compete ao tribunal avaliar. Né? Esse trabalho foi julgado agora, em 2017, o número do acórdão está aí. Convido a todos os colegas a entrarem no site do tribunal e lerem o acórdão. Tem muitas informações lá. Né? Infelizmente, pela limitação do tempo, eu não vou poder detalhar. Vou passar para os dados que a gente obteve até 2015, né, que foi os dados que a gente conseguiu levantar durante a execução do relatório. Então, vocês percebem aí que é um crescimento quase que exponencial dos gastos públicos relacionados à judicialização. Né? E esses dados eles se referem apenas à aquisição de medicamentos e de insumos. Ou seja, se você levar em consideração outras questões que são judicializáveis, esses valores podem ficar bem maiores. A gente está falando aí agora, um outro dado que a gente coletou foi o perfil dessas ações judiciais. Né? A maior parte delas, elas determinam depósitos em contas judiciais, depois pagamento direto a beneficiário das decisões judiciais, e depois pagamento a entidades privadas e fundos de saúde. Nas entrevistas que a gente teve no Ministério da Saúde, a assessoria jurídica apresentou um dado preocupante em relação a esse segundo item, pagamento direto, que eles disseram que, muitas vezes, eles depositavam dinheiro na conta do beneficiário e aí eles perdiam o controle. Eles nem sabiam se a pessoa tinha comprado, se tinha comprado a quantidade que havia sido prescrita, se precisou usar efetivamente a quantidade prescrita, se não precisou, o que fez com outro medicamento que sobrou, porque isso poderia ser recolhido para ser redistribuído, tendo em vista o custo desses medicamentos que eu vou mostrar para vocês. O impacto, tanto econômico quanto do ponto de vista judicial, ele é muito maior no âmbito dos estados, né, nos 9 TJs, que foram pesquisados, foram todos daqui da região sul, todos da região sudeste, exceto Espírito Santo, Distrito Federal, Mato Grosso e Amapá. Tá? Então, o impacto é muito maior no âmbito do Estado, dentro desses aspectos. Né? A maior parte dessas ações são para fornecimento de medicamentos e tratamento médico hospitalar, correspondendo a 85% das ações.
a maior parte de litigância individual, a advocacia privada e defensoria pública tem um número equivalente de processos autuados, né? E eles se concentram na região centro-oeste, sudeste e sul, que são estados com maior índice de desenvolvimento humano, não é? Então, dá para fazer até, depois da apresentação da Bárbara, a gente pode ir lá no tribunal já até pensar em fazer alguns cruzamentos para avaliar, né, em relação das regiões mais carentes, a necessidade de saúde dessas regiões e ver como é que está a judicialização em relação a isso, né? Um gasto que é interessante a gente perceber também que houve um aumento enorme, porque quando a União ela é acionada, cabe a ela fazer o frete para entregar o medicamento. Então, está havendo também um aumento do frete, por incrível que pareça, por uma razão simples: fraldas. Tem se judicializado até fraldas, né? Outro dado que a gente pegou para demonstrar essa questão do impacto financeiro foi que a União, como um todo, né, ela gastou, em 2014, cerca de 700 milhões de reais. E somente esses outros 3 estados, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, gastaram 772 milhões. Né? Então, o impacto para os estados é muito grande. Sem falar de um outro problema que eu vou mencionar mais à frente, que é uma questão de ressarcimento. Eu vou explicar. Bom, partindo para os achados, a gente verificou, então, a judicialização de itens que não são incorporados ao SUS, ou, então, medicamentos que não têm registro na Anvisa. Eu vou detalhar cada um deles na sequência. A judicialização de itens já incorporados, a insuficiência de controles administrativos sobre os processos judiciais referentes à área da saúde, no âmbito do Ministério e de algumas secretarias estaduais, e a implementação parcial de umas recomendações do CNJ para os TJs, né? A questão dessa ausência de procedimentos sistematizados para o ressarcimento interfederativo. Isso é o seguinte: existe um pacto, estados, municípios, União. A União fornece determinados medicamentos. Portanto, os estados não deveriam se preocupar em adquirir esses medicamentos. Acontece que, muitas das ações, os juízes imputam uma responsabilidade solidária, acionam o Estado para o Estado fornecer um medicamento que deveria ser fornecido pela União. Depois, o Estado não consegue esse ressarcimento junto à União, né? Até acho que o Estado do Paraná impetrou uma ação, está sendo discutida, não sei se no Supremo, mas isso é uma coisa importante para que se respeite o Pacto Federativo, né? Diante desse impacto muito maior nos estados do que na União, né? da judicialização. Bom, o primeiro achado, então, foi a questão de medicamentos que medicamentos que não estavam incorporados ao SUS, ou então que não tinham registro na Anvisa, dos gastos totais judicializados no âmbito do Ministério, em 5 anos, 54% dos recursos foram para esses 3 medicamentos, né? Representando 1,49 bilhão nesse período. Já em 2014, 55% desses recursos gastos pelo Ministério se referiam a outros 2 medicamentos, né? Um deles, agora, o Soliris, que ele trata uma doença grave de degeneração dos glóbulos vermelhos. Ele foi recentemente registrado na Anvisa, e a Anvisa, por meio da CEMED, acabou de estabelecer um teto, o limite de preço desse medicamento, que até então era vendido nessas ações judiciais por cerca de R$ 24.000 a unidade, o frasco, e passou, depois do registro e da análise, inclusive comparando o preço desse medicamento no exterior, o preço ficou pela metade. Então, a gente pode inferir que todo esse período em que o medicamento estava sendo judicializado, o preço cobrado era o preço que o laboratório queria, né?
Eu tenho até um outro caso. Então, esses 2 medicamentos representaram 381 milhões de reais para 382 pacientes, quase R$1 milhão por paciente. Tem um caso interessante. Mesmo daqueles medicamentos que são incorporados, o tempo está quase acabando, existem judicialização. Já que a gente está no Outubro Rosa, combate ao câncer de mama, eu trouxe um exemplo do trastuzumab, tá? Um medicamento para câncer de mama. Esse medicamento ele não era incorporado ao SUS. No entanto, ele era judicializado. O preço que era cobrado para esse medicamento, a gente fez um trabalho específico sobre isso lá em 2011, 2012, sobre a regulação dos preços de medicamentos no Brasil, e a gente, comparando com outros 8 países ricos, a gente constatou que, mesmo tirando os impostos em todos esses países, o preço praticado no Brasil era o dobro da média mundial. Né? Pois bem, o Ministério da Saúde incorporou esse medicamento de uma forma que ele seria fornecido gratuitamente, dependendo das características da doença, né? Dentro de um protocolo. Ou seja, se a pessoa não se encaixava nesse protocolo, ela não conseguiria esse medicamento. Então, foi judicializado, havia muita judicialização disso, né? E aí aconteceu uma coisa grave, porque, sem entrar no mérito das pessoas terem o direito de fazer o pedido desse medicamento, mas o gestor, ao adquirir, no ato da compra desse medicamento junto ao laboratório, o laboratório perguntava: qual é o protocolo? É o protocolo 2? Não é o do SUS? Tá bom, o preço é o preço cheio. Ou seja, o medicamento que estava se vendendo para o Ministério por 4.500, 3.000, ele era o dobro se estava fora do protocolo. É como se você fosse numa concessionária e o vendedor te perguntasse: não, esse carro aqui você vai usar no asfalto ou no barro? É no barro? Ah, então não, é outro preço. E isso gerou uma ação civil pública de uma procuradora lá em Brasília, questionando o laboratório que fabrica esse medicamento. Ela fez um levantamento do quanto se pagou a mais nesses casos no Brasil inteiro, apurou que dava mais ou menos, se eu não me engano, uns 200 milhões de reais. Ela está pedindo que seja pago, devolvido isso ao SUS, mais uma multa de 200 milhões em função de perdas e danos para o SUS. E o mais interessante que eu achei, ela pede a quebra da patente do medicamento. Né? E existe, de fato, uma possibilidade nas nossas leis que eu já mencionarei. Tá? Só tenho 1 minuto, deixa eu bem rapidinho. Esse é um outro caso também que nos leva a crer que um controle melhor do que está acontecendo na área da judicialização pode, eventualmente, impedir determinado tipo de fraude. Né? Esse medicamento é para uma doença que tem a ver com um hormônio leptina. Né? Ele não é registrado na Anvisa, é uma doença raríssima. Esse medicamento é considerado um medicamento órfão, a prevalência de 1 para 10 milhões, e houve um caso de 13 pacientes terem recebido essa prescrição desse medicamento no mesmo dia, no mesmo médico. Né? Esse medicamento ele custa por paciente cerca de 4 milhões de reais por ano. Então, esse é um exemplo de que é necessário a gente supervisionar, nós, órgãos de controle, esses casos. Né? Rapidamente, existem a questão da judicialização de itens incorporados ao SUS, esse do trastuzumab, que eu mencionei, é um dos casos, mas também tem casos em que o pedido inclui um medicamento que não está incorporado, juntamente com um medicamento que já está incorporado. Então, a decisão judicial no sentido de fornecer tudo. Né? A gente pode ver ali que, por exemplo, no município de Cuiabá é alto o índice de judicialização de itens incorporados. Isso pode servir de indicador também de uma eventual má gestão na aquisição desses, e na gerência, na gestão da assistência farmacêutica nos municípios. Né? Então, por isso que é importante você
implementar esse controle administrativo na detecção de fraudes, né, a gente verificou que das recomendações do CNJ elas não estavam sendo totalmente seguidas, né, que era para se estabelecer convênios com técnicos, médicos, enfim, para ajudar o juiz na hora de decidir sobre uma determinada demanda. Isso estava sendo parcialmente implementado. A especialização de varas elas não estavam ocorrendo. Foi feita a recomendação de que nos programas de formação de juízes entrassem o tópico da saúde e a permissão e a criação de um acesso online para os pareceres de notas técnicas, porque às vezes você aproveita em uma ação para outra, né? Então isso também estava sendo parcialmente implementado, né? A questão do ressarcimento, eu vou passar bem rapidinho, eu falei mais ou menos, né? Que resulta, no final, numa falta de equidade da população na distribuição do Pacto Federativo, né? Então, a gente fez algumas recomendações, como se estabelecer uma rotina de detecção de fraudes, de definição de objetivos e metas para mensurar essa questão da judicialização, centralização de informações, regular o ressarcimento, né, criar uma regra para que haja que os estados não fiquem prejudicados do ponto de vista financeiro, implementar a orientação aos juízes, enviar os indícios de fraude para o Ministério Público Federal, avaliar a possibilidade de expedir uma licença compulsória para a exploração da patente. Existe uma lei que eu vou dizer aqui para vocês, porque eu não sei de cabeça. É a Lei 9.279, de 96, tá? Ela prevê. Sobre isso, pessoal, eu recomendaria, quem tem acesso aí ao Netflix, existe um documentário muito interessante chamado Fire in the Blood. E ele fala da luta dos países africanos no combate à AIDS e o conflito de interesses da indústria farmacêutica, em relação ao preço dos medicamentos, é chocante. Tá? O medicamento que estava sendo cobrado, na década de 90, o coquetel custava $15.000 por ano, e alguns países, que eu não me recordo, da África, conseguiram, com um laboratório indiano, que ele produzisse por cerca de $30 por ano. Não conseguiram implementar efetivamente essa aquisição, porque houve uma pressão muito grande via OMC. Mas aí isso é outra história. O Ministério da Saúde acabou de lançar uma portaria criando um núcleo de judicialização para tentar centralizar e organizar essas informações, os procedimentos. Não é? Vou passar rapidamente aqui, meu tempo já está estourado. A gente fez um trabalho com nível nacional, com apoio do IRB, inclusive, para calcular um índice de gestão e governança na saúde. A gente, nesse caso, por exemplo, a gente pesquisou, foi uma pesquisa, foram questionários que foram enviados para os secretários de saúde. A gente teve 4.356 secretarias municipais de saúde respondendo e 27 secretarias estaduais de saúde. Eu vou logo para esse indicador. Para municípios de pequeno porte, assistência farmacêutica, o índice considera que a gestão dessa política de assistência ela é inicial. O que isso tem a ver com a parte de judicialização? Significa dizer que, se você, teoricamente, não tem controle, a tendência é que as questões se agravem, né? Então, o objetivo de ter colocado esses dados foi esse. Mesma coisa nos municípios de maior porte, assistência farmacêutica 56% em fase inicial. Especificamente na parte da assistência farmacêutica, a gente analisou questões de organização da assistência, como se selecionam os medicamentos, como é o programa de aquisição, como se armazena, e o gráfico, sem entrar nos detalhes, mas assim, estando vermelho ali, sinal de que as coisas precisam ser melhoradas, né? Aqui está o link para os trabalhos
que eu mencionei, todos lá no site do Tribunal, 2013, 2014, 2015, 2016. E, para finalizar, gente, eu queria mostrar um videozinho, rapidinho, tá? Já que a gente sabe da importância do controle, mas daquele controle genuíno, burocrático de Weber, né? Que demonstra que é realmente importante você ter regras, ter procedimentos para você garantir a implementação de uma política pública, né? Então, você projetar e executar uma política e controlar, é importante a gente ter a garantia de que isso vai funcionar. E eu vou mostrar o porquê e depois eu explico. São alemães também, tá? Esse pessoal que está aí na frente, eles são engenheiros. Eles projetaram um sistema de freio. E eles estão fazendo um teste se esse novo sistema de freio vai funcionar ou não. Olha o alívio deles, né? Então, gente, isso aí é mais uma inspiração, né? A gente... Ainda bem que funcionou, né? O outro ali até fez uma dancinha, né? Acho que a gente tem que atuar assim. Nós, auditores, os gestores, a gente tem que fazer as coisas pensando que elas vão dar certo e colocar a cara a tapa para mostrar que elas vão funcionar. Então, gente, é isso. Obrigado pela paciência de vocês. Também quero parabenizar o doutor Marcelo. Achei muito interessante, porque começamos falando sobre metas do Conselho Nacional de Justiça, sobre o congestionamento da justiça, terminamos falando sobre judicialização da saúde. Fechou aqui a questão da mensuração. Eu também tenho uma experiência interessante. Na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, também há um levantamento desse, de todas as demandas. Nós temos, pelo Estado de São Paulo, às vezes detecta fraude, assim, um município em si, há uma demanda muito grande por um remédio específico. Aí a gente sabemos que ali deve ter alguma questão, um município, um médico, um escritório, sempre tem essa forma de detectar fraude. A senhora falou, esqueci, gente, na correria, nesse trabalho de judicialização, a gente detectou também boas práticas, e uma boa prática foi justamente de São Paulo, sistema S-Codes, muito organizado, permite você saber, inclusive, quem são os advogados que estão fazendo as propostas. E eu tive a notícia recente de que São Paulo vai compartilhar com qualquer estado esse sistema que queira adotar, né? Que bom, então, que eu fico melhor ainda, que eu trabalhei na PGE e eu conheço esse sistema e vejo que funciona. Mas, de modo geral, o que a gente vê aqui, todos são assim, a importância da informação, de termos os dados, de medir, de monitorar, visando o quê? Melhorar os resultados da política, né? Todo mundo, de modo geral, é importante a informação. E nós temos agora, começar a ter um banco de dados muito interessante. Eu não poderia deixar de falar, como sou do Tribunal de Contas, se nós estamos aqui, que nós, do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas do Brasil, também temos medidores, né? Acho que quem está do tribunal que sabe. Nós temos medidores internos e alguns medidores externos, algumas mensurações. Nós não temos um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, temos proposta para isso, igual tem o CNJ, igual tem o CNP, Ministério Público, CNP. Nós temos propostas para ter um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, mas não temos, mas mesmo assim não estamos parados. Nós temos a Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas, e a Tricom está desenvolvendo um trabalho, acho que é o 2º ano já consecutivo, que é o marco de medição dos tribunais de contas. A Tricom vai em todos os tribunais de contas, está olhando o quê? Estamos medindo tempo de julgamento, o objetivo é esse, diminuir o tempo de julgamento, transparência das nossas decisões, participação dos controladores, dos auditores, se são todos efetivos, divulgação dos dados, exceção. Então, nós temos também medidores internos dentro do tribunal. E também temos medidores de políticas externas. Acho que quem esteve aqui ontem conheceu
um pouco, já deve ter conhecido um pouco sobre o EGM, que é o nosso Índice de Gestão de Efetividade Municipal. Os tribunais de contas, começou lá em São Paulo, esse índice foi idealizado pelo Dr. Beraldo, acho que esteve aqui ontem, nosso presidente, procura medir as políticas públicas dos municípios em 7 quesitos: educação, saúde, meio ambiente, gestão fiscal, planejamento, responsabilidade das cidades e também na parte de informática. Começou como um projeto de São Paulo e hoje em dia temos, que é o 2º ano que temos o IGEM Brasil, o Índice de Efetividade de Gestão Municipal do Brasil, de todas as cidades brasileiras avaliadas. Então, são também casos dos tribunais de contas da mensuração da política pública. A gente sabe que é só através da mensuração, do conhecimento, que nós podemos impactar as mudanças, podemos melhorar. E eu gostaria, nesses momentos finais, passar as palavras para os nossos palestrantes para fazer se alguém quiser fazer algum fechamento aqui nessas palestras, seria interessante. Alguém gostaria de fazer uma colocação? Doutora Bárbara? Só agradecer mesmo. Não sei se alguém tiver pergunta, depois a gente pode conversar um pouquinho. Mas agradecer o convite e convidá-los de novo a acessar a plataforma e nos procurar, se precisarem. Obrigada. Tudo bem? Também só agradecer, pessoal, e dizer que o contato, meu contato está disponível. Convido todo mundo a conhecer o site do tribunal. A gente tem muitos trabalhos na área de saúde e foi um prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouco do que a gente faz lá. Obrigado. Gostaria também de agradecer, parabenizar a todos os expositores. Nós começamos com uma fala dizendo da necessidade da desjudicialização nas ações de execução fiscal, de forma que o Estado consiga dar mais agilidade até recuperar recursos públicos, fazendo com que esses recursos entrem nos cofres públicos e sejam destinados exatamente às políticas públicas de redução das situações de vulnerabilidade social ou políticas públicas também de saúde. Achei fantástica a apresentação sobre a judicialização ou desjudicialização da saúde. Quero me colocar inteiramente à disposição pelo Conselho Nacional de Justiça e também na interlocução com outros conselheiros. Quero conhecer com maior profundidade os números e de que maneira essas ações que hoje estão judicializadas, que são de conhecimento do Executivo, nós podemos integrar os dados com as ações que estão judicializadas. É possível fazer um cruzamento de dados com uma ferramenta, de tecnologia da informação, e acho que seria fantástico. Mesmo o monitoramento dessa ação proposta pelo Ministério Público Federal, no que diz respeito àquele medicamento específico, o custo, o laboratório, a questão da patente, nós temos interesse em acompanhar de perto o andamento e o resultado final dessa ação, que eu acho que precisamos colocar no radar ações como essa. Atuei como procuradora de justiça aqui no Estado do Paraná, e na área de medicamentos, e verifiquei que muitas ações civis públicas eram propostas por medicamentos cujo valor era insignificante. Então, quer dizer, nós precisamos melhorar esse fluxo de dados e informações entre o Executivo e o Judiciário, com o controle do Tribunal de Contas, porque acho que quem ganha é o cidadão, e nosso papel é justamente melhorar a qualidade de vida das pessoas. E no tocante às questões de vulnerabilidade também, eu acho que seria importantíssimo usar esses dados do IPEA e fazer o cruzamento com o CAD único. Isso nos aproxima do endereço com rua, número e CEP das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Fizemos também um projeto piloto nesse sentido, e acho que a proposta de intervenção é muito ágil nesse sentido. Então, quero parabenizar também a exposição que foi feita com o cenário brasileiro num contexto mundial e exemplos em relação a alguns estados, e parabenizar a cada um dos senhores e senhoras que estão aqui até agora preocupados com gestão pública, políticas públicas, eficiência, monitoramento de resultados e melhoria do serviço público no nosso país. Muito obrigada. Então, quero agradecer a todos os palestrantes por compartilhar as experiências conosco, agradecer a todos aqui esses congressistas que assistiram essa palestra,
desejar a todos uma boa tarde. Muito obrigada. Naturalmente, nós agradecemos aos componentes desta mesa, muito obrigado pelos esclarecimentos, e gostaríamos de convidar a todos para a cerimônia de encerramento deste congresso, na sala aqui ao lado, na sala Guido Viário. Senhoras e senhores, muito obrigado e tenham todos uma ótima tarde.